Programas de televisão, filmes, documentários, especialmente sobre o Templo Shaolin, popularizaram alguns métodos de treino que acabaram sendo incorporados por muitas escolas de arte marcial chinesa. Nesse vídeo eu vou falar sobre um desses métodos, que é a resistência na postura de Mapu, postura do cavalo. Antes de mais nada, eu vou deixar um link em algum lugar dessa tela e também na descrição desse vídeo para que você possa assistir um vídeo que eu falo especificamente sobre o Templo Shaolin para contextualizar melhor o conteúdo do vídeo que você está vendo agora. Nesses programas de TV é dito que os monges treinam sua resistência física ficando na postura do cavalo, com xícaras nas coxas, nos joelhos, nas mãos por um período de 1 a 2 horas. Na maioria das escolas que eu conheço, a xícara foi substituída por um bastão que fica equilibrado na coxa durante um período aí de alguns minutos, conforme o nível do praticante. Só que a gente não pode simplesmente copiar aquilo que a gente vê sem entender os processos ou até mesmo os interesses que tem por trás e acreditar que é tudo verdade simplesmente porque está na televisão. Até porque a resistência na postura do cavalo leva a 3 problemas. Problema número 1, desperdício de energia. Quando você flexiona demais as articulações, o seu corpo gasta muito mais energia para ficar naquela posição, porque ele perde o estado ótimo de contração da musculatura, que é necessário para que você tenha o maior aproveitamento de força possível. Problema número 2, problemas articulares. O objetivo do exercício acaba se tornando manter o bastão equilibrado, e para isso as pessoas sacrificam a própria postura, o que dá problemas de quadril e de coluna, especialmente hérnia de disco. Se você perguntar nas academias, com certeza você vai encontrar praticantes entre professores e alunos que têm hérnia de disco ou pelo menos alguma dor na coluna. Essa é uma postura comum que causa problema de coluna, porque acentua a lordose, que é uma curvatura natural que a gente tem na altura das vértebras lombares. Compare agora com a diferença para uma postura correta. E problema número 3, pouca mobilidade. Quando você abaixa muito na posição, você não consegue se movimentar com facilidade. É mais difícil para você mudar de posição ou para você se locomover, para você sair do lugar. É por isso que muitos atletas de Taolu, quando tem que mudar da postura de Mapu para a postura de Kung Bu, eles movimentam só a perna de trás, porque é a maneira mais fácil de conseguir fazer esse movimento com velocidade. Essa é uma característica da estética da modalidade, que tem muita influência da ginástica artística, onde quanto mais difícil for executar um movimento, mais pontos ele vale. Isso atende muito bem aos propósitos da modalidade esportiva, mas isso não serve para a arte marcial. Na arte marcial a gente precisa se movimentar muito para enfrentar oponentes reais e a gente precisa transferir a nossa massa para cima desse adversário, porque é isso que é força. Você não precisa investir o seu tempo treinando uma força que você não usa, então você não precisa abaixar muito na posição. Você deve abaixar da maneira como você usa. Então, afaste os pés numa largura confortável e flexione o quadril de forma que a sua postura fique também em uma altura confortável. Cuidado com o joelho não deve flexionar sozinho. Na verdade, ele deve ficar no lugar e flexionar em função da flexão do quadril. Empurre o topo da sua cabeça para cima como se você estivesse tentando empurrar um peso. Ao mesmo tempo, o sacro, que é o osso que a gente tem abaixo da última vértebra lombar, tem que ser empurrado para baixo. Isso vai tirar o excesso de lordose e vai prevenir problemas de coluna. Cuidado para não deixar o peso no calcanhar. Distribua bem o peso nos pés, porque isso vai melhorar o seu equilíbrio, a sua força e também vai ser ótimo para a saúde da sua coluna. Por fim, você não precisa ficar parado o tempo todo nessa posição. Você pode sim treinar por 1 hora, 2 horas, mas experimente as possibilidades de movimento que você tem a partir dessa posição. Transfira o peso de um pé para o outro, sempre bem devagar. Você pode também fazer movimentos de círculo, para cima e para baixo. Para frente e para trás. Em círculo também. E movimentos de 8. As possibilidades de movimento são muitas, o importante é treinar devagar e de maneira bem relaxada. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, se inscreva no meu canal. A gente se vê!